Tem uma questão que está repercutindo bastante nessa sexta-feira, que é essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de tirar do ar o Telegram. Né? Ele determinou a pedido aí da Polícia Federal, né, por causa daquelas pessoas do Alan, que era o jornalista que estava divulgando supostamente ali fake news através também dessa rede, dessa plataforma, enfim. A pedido da Polícia Federal, o STF, Alexandre de Moraes, ordenou então que fosse tirado do ar totalmente a plataforma aqui do Brasil. E aí, já foi encaminhado para as provedoras de internet, inclusive, né, essa ordenação, para que eles tomem as devidas providências cabíveis para que tire, né, esse aplicativo, essa plataforma de funcionamento no Brasil, né, suspenda esse funcionamento no Brasil. A minha pergunta para você é, até que ponto essa decisão do Alexandre de Moraes respeita a Constituição, e aí você como, né, especialista em direito para poder explicar isso para a gente melhor do que ninguém, e até que ponto uma decisão como essa é realmente efetiva? Porque a gente sabe que sempre tem um jeito, né? Ou seja, burlar isso para poder, no final das contas, utilizar a plataforma vai ter jeito de ser feito. Ou seja, até que ponto é efetiva essa decisão e até a partir de quando ele extrapola, né? Quando toma essa decisão, o Emanuel? Bom, vamos lá. O que é importante a gente verificar aqui, tá? Em primeiro lugar, você tem um conflito entre dois interesses constitucionais. Segundo o Supremo Tribunal Federal, essa decisão é tomada porque uma vez que o Telegram descumpriu a decisão judicial, o Telegram estaria contribuindo, né, na visão dos ministros, pelo menos é sempre a justificativa para esse chamado inquérito do fim do mundo, de que isso estaria minando a democracia brasileira. Em primeiro lugar, de tudo, eu vou dizer que eu gosto particularmente da pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi meu professor quando eu fiz doutorado na USP, e ele sempre me recebeu muito bem, então sempre foi uma pessoa extremamente educada, atenciosa comigo. Se vocês forem no meu Instagram, vão achar lá em 2017 uma foto minha na posse dele, ele me convidou. Então, separando a questão pessoal da questão da decisão. Do ponto de vista da adesão, uma adesão completamente equivocada, porque quando você tem essa questão de dizer que você está defendendo a democracia, que é a justificativa para o inquérito que levou a essa decisão judicial, você esquece de dizer que liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de qualquer democracia. É o seu, o meu, o nosso direito de a gente se expressar, que diz que nós realmente estamos em uma democracia material e não uma democracia puramente formal. Qual é o grande problema disso daí? O Supremo Tribunal Federal manda que o Telegram seja bloqueado no país com base no fato de que o Telegram não excluiu a conta de um usuário. O Brasil tem mais de 1 milhão de usuários do Telegram, deve ter alguns poucos milhões, né? O Telegram não é tão popular quanto o WhatsApp, mas deve ter alguns milhões aí de usuários no Brasil. Esses milhões de pessoas vão ser prejudicados, tá, por conta da decisão contra uma pessoa em um inquérito sigiloso em que o Supremo Tribunal Federal não abre qual é a ameaça à democracia. Porque até o presente momento, o que se tem é que a ameaça à democracia é que esse sujeito seria responsável por disseminar fake news. Aí vamos lá, fake news primeiro, segundo quem? Existem decisões judiciais, julgamentos transitados em julgado para dizer que o que esse sujeito fala é fake news? Não tem. Mas ainda que houvesse a possibilidade de você decretar isso do ponto de vista liminar, nós lembramos que nesse inquérito o Supremo Tribunal Federal é o acusador, é o julgador e é teoricamente a vítima, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal falam que as ofensas aos ministros do Supremo são um ataque à democracia. Ministros do Supremo, se os senhores se sentem atacados, isso não é necessariamente um ataque à democracia, porque se atacam as suas pessoas individuais, se atacam as suas decisões, os senhores têm o Código Penal, particularmente o capítulo dos crimes contra a honra, e os senhores têm um Código Civil na parte de indenização para usarem e acionarem contra esse Alan, os apoiadores dele e as outras pessoas que eventualmente disseminariam isso. O que não dá para imaginar é a gente ficar pensando que esse sujeito, o Alan dos Santos, é um completo desconhecido, seria o responsável por derrubar a democracia brasileira. Pessoal, eu falo com todas as letras, a minha mãe é uma disseminadora de fake news. A minha mãe, ela entra, viu, Débora? Estou olhando para você, a minha mãe, ela entra no grupo do WhatsApp lá e fica mandando o dia inteiro tudo que é vídeo que ela recebe. Você acha mesmo que se você proibir o Telegram, minha mãe não vai continuar fazendo isso no WhatsApp, minha mãe não vai continuar fazendo isso no Facebook, minha mãe não vai continuar fazendo isso
com as amigas dela lá nas atividades dela. Então, a proibição do Telegram é como você está proibindo o meio, mas você não resolve o problema. Você pode até desacelerar, se ainda que houvesse um mega blaster, super ataque à democracia, você vai só desacelerar por causa do meio, mas você não elimina o problema. Então, primeiro, os ministros do Supremo precisam parar com essa ideia de que ataques a eles e ataques às decisões deles são ataques à democracia. Se você ataca a instituição é uma coisa. Mas qual é o ataque? Porque eu posso dizer que eu não gosto do Supremo, eu posso dizer que eu acho o Supremo uma vergonha, eu posso dizer que eu acho o Supremo ótimo, eu posso dizer que eu acho o Supremo a oitava maravilha do universo, eu posso dizer que eu acho o Supremo Tribunal Federal do Brasil o pior do mundo, eu posso falar o que eu quiser, eu estou numa democracia. Do contrário, vamos dizer que a gente está numa ditadura dos juízes. Né? Dá nome aos bois. Então, se eu posso me manifestar e eu posso colocar o que eu quero, o meio pelo qual eu manifesto isso é irrelevante. E se o tal do Alan, do Santos, Alan, como for, tiver excedido do direito constitucional dele de liberdade de expressão, de manifestação, que ele seja punido aplicando a legislação cabível, mas não que milhões e milhões e milhões de pessoas sejam punidas. O Telegram, por exemplo, só não sei se vocês sabem, o Telegram é o aplicativo favorito de transmissão de mensagens das antigas repúblicas soviéticas. Por quê? Porque eles têm uma política muito clara de não censurar mensagens, de não impedir o fluxo de ideias. Isso pode ser abusado? Pode. A gente sabe que para a manutenção da tolerância, você tem que cortar a intolerância. Porque isso é um paradoxo, né? Paradoxo é quando você tem uma situação que ela parece contraditória. A tolerância completa, total e permissiva, ela pode fazer com que grupos intolerantes cresçam no meio da tolerância, se tornem tão fortes que eles destruam a própria tolerância. Isso se chama o paradoxo da tolerância. Tá? É de um autor, acho que é austríaco, alemão, não me recordo, chamado Karl Popper. K-A-R-L-P-O-P-P-E-R, tá? Eu lembro, acho que primeira semana, quando eu fiz mestrado, eu tinha uns 21 anos de idade, aí apareceu um cara que queria ler o livro do Karl Popper. Engraçado, eu tinha esse livro em casa. E aí eu emprestei para ele. Ele nunca me devolveu. E já se vão 16 anos, quase 17, com o meu livro levado embora. Você está vendo, né? A gente não esquece. Então, Rafa, o que tem aí, Débora? O ponto é que, por mais que a gente não possa tolerar a intolerância, e está correto nesse ponto, é por isso que a gente no Brasil proíbe partido nazista, por isso que a gente proíbe o nazismo, por isso que a gente coíbe o racismo, porque a gente não pode tolerar a intolerância. Mas qual é a intolerância que a gente está tratando aqui? Enquanto o Supremo não abrir para a gente saber se existe alguma coisa realmente forte, organizada e orquestrada para derrubar a democracia brasileira, tudo que nós sabemos, e veja bem, nós podemos estar ignorantes no tema, tudo que nós sabemos é que existem ataques contra ministros do Supremo, né, que deveriam ser resolvidos pelos crimes contra a honra do Código Penal ou deveriam ser resolvidos pelo Código Civil, mas não com cerceamento da liberdade de expressão de milhões de pessoas. Sobre as repúblicas soviéticas que eu estava falando, elas usam o Telegram justamente por isso. Então, a principal fonte de notícias do mundo sobre o que ocorre efetivamente, diretamente no fronte na Ucrânia, vem do Telegram que os cidadãos ucranianos usam para se comunicar com o mundo. Então você vai bloquear o Telegram no Brasil, aí depois o que acontece? Vamos bloquear o WhatsApp? Aí amanhã o Facebook não cumpre essa decisão judicial. Pessoal, o Facebook não cumpre decisão judicial todo dia. Todo dia o Facebook descumpre decisão judicial. Todo dia. E aí aumenta a multa chega a dezenas de milhares de reais, chega a milhão, o Facebook não cumpre a decisão judicial. Ministro, manda fechar o Facebook, manda fechar o Instagram, né? Manda fechar talvez o TikTok em algum momento no Brasil. Por que só o Telegram? Porque o Telegram foi usado para o quê? Para disseminar notícias sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que eu espero é o seguinte, que não haja algumas pessoas mais iguais do que outras sob a lei. Quando os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o ataque é contra eles, mandam fechar o Telegram, eu fico pensando, poxa, todo dia tem decisão judicial sendo descumprida pelo Facebook. Isso não é um atentado à democracia brasileira, já que não respeita o judiciário do país? Manda fechar o Facebook. Manda um policial ir lá e prender o CEO, o diretor do Facebook. Então, ou faz igual para todos, ou se admite que no Brasil algumas pessoas são mais iguais que as outras. Que eu e você valemos muito menos do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, do que um senador, do que um deputado, ou do que um ricaço. Mas enquanto na teoria não é assim, né, Débora, que cumpre a lei para todos.